bom dia ao nosso público aqui do Portal Aeroflap. Hoje eu estou com uma presença totalmente ilustre aqui. Pela primeira vez vamos contar algo nessa entrevista que nunca contamos antes aqui no portal. Eu estou aqui com a comissária Beth, que tem alguns bons anos de história na aviação, trabalhou na Pan Air do Brasil, pessoal, naquela época de 58 a 62. 62, ó, Foi de ouro, né? Foi uma época de ouro mesmo da aviação. Foi um período mágico em que a gente vivia como uma família paneriana. Os voos, eu não vou dizer que não eram arriscados, a tecnologia ainda era bastante precária. Eu estava me lembrando que a comunicação era feita através do código Morse. E nós chegávamos à Europa através do navegador. Havia um buraco no avião em que era colocado um telescópio e a gente chegava à Europa via navegador. Eu não sei se vocês sabem disso ou já souberam falar. Tinha até sextante, né, dentro do avião acho que época. Exatamente. Que nem os primeiros navegadores que descobriram o Brasil, porque se alguma referência falhasse, né? Pois é, exatamente. Um equipamento mais era e adequado. Era uma coisa, e eu me lembro que a última palavra que a gente falava antes da decolagem era pinos a bordo. Quando se ouvia essa palavra, os motores começavam a roncar e lá íamos nós. E na época a senhora voava que avião mesmo? Era o Constellation. O Constellation nem era o Super Constellation, era o Constellation normal. Mas que era lindo de morrer. Não sei se vocês já viram, ele tinha é um dos aviões mais bonitos junto com o Concorde. Exatamente. É um avião lindíssimo. Por dentro era um luxo só, eram poucos passageiros. A primeira classe tinha 12 passageiros. E eu acho que naquela época a gente chamava de turística, eu acho que eram 36. Então era uma coisa, né, mais enxuta, né? mais. E eu me lembro com muita saudade daquela época. Tenho viajado muito hoje em dia, e eu me lembro do glamour daquela época, quando a gente chegava no aeroporto, os passageiros e as pessoas quase caíam de costa, parecia que estava chegando assim, sem a Miss Brasil, junto com o seu séquito. Um evento super importante, né? As pessoas se arrumavam, e as malas, e era aquela coisa. E eu me lembro que a mamãe foi para a Europa uma vez, mandamos fazer casaco com gola de pele e aquela cerimônia toda. Foi maravilhoso. E quais as rotas, porque a senhora disse que começou a operar já quase que direto no internacional e depois continuou? Eu fiquei pouco tempo na linha nacional. Na linha nacional nós fazíamos muito, porque era uma tripulação, né, forte, eu, fortona, e o rapaz também. Íamos para Manaus. Era Rio, Recife, Belém e Manaus, numa estirada só. Naquela época tinha muito isso, né, pessoal? Não tinha tanto voo direto, você ficava pingando. Não, ficava pingando e não ficávamos no meio. Na linha internacional, a gente parava sempre em Lisboa, né? Quer dizer, Rio, Recife, Dakar, Lisboa. Sim. E eu me lembro que levava 24 horas para a gente ir de casa a casa. Eram 24 horas, né? E voando, não sei, eram muitas horas. Pois é, porque o Constellation, para quem não conhece, é um avião a hélice, né, a pistão. A hélice. Ele é muito mais lento que os aviões atuais, então demorava mesmo. Mas, meu Deus do céu, eu não me lembro a coisa, eu só me lembro da altura, que eram 3.000 metros e não havia jeito. O voo para o Chile, que eu fiz muitas vezes, a gente era apavorante, porque as asas do avião ficavam abaixo das montanhas. E havia só 2 passos para chegar ao Chile. A gente saía de Porto Alegre, Rio-Porto Alegre, e em Porto Alegre a gente chegava na beira que chamavam Passo. Se ele estava totalmente aberto, você podia ir. Se tivesse alguma nuvenzinha ali no final, você tinha que voltar. Nós voltamos muitas vezes e passamos muitas vezes também, mas o avião aqui e as montanhinhas aqui do lado, era uma coisa, era apavorante. E eu me lembro que sempre tem uns comandantes que a gente tem mais segurança, né? E tem outros que a gente tem menos segurança. E eu rezava, meu Deus, quando eu ia para o Chile, eu tomara que seja tal comandante. Porque eu tinha medo de desgraçado. Acho que naquela época contava um pouco do navegador também, né? Que colocava o avião no prumo certo. Exato, dependia bastante do navegador, né? Sim.
Porque, como a senhora disse, tinha 2 caminhos só para passar por ali. Eram 2 passos para o Chile, né? Sim. Não tinha jeito, porque você não conseguia voar acima da cordilheira. Sim. O avião só conseguia ir pelo meio da cordilheira. E eu me lembro que eu olhava para o lado na janela. E tinha muita turbulência, assim, por voar mas tão perto da muito, montanha? gente, nós Atualmente pegamos você voa muito alto. muita turbulência. Olha, era raro o voo que não tinha turbulência. Você não podia voar mais de 3.000 metros, você não conseguia subir. Então, você tinha que pegar os cúmulos, nimbos que estavam ali na tua frente. Às vezes você podia dar um desvio, mas às vezes você entrava ou pegava... Não tinha radares, né, também? Não tinha nada, gente. Tinha menos do que um carro. Nós tínhamos altímetro, eu me lembro bem, e nós tínhamos uma coisa assim que era para a gente manter o avião estável, né, na mesma... E fora isso é muito pouco, era o acionamento dos motores e acabou, não tinha nada. Eu não sei como é que o pessoal fazia. Chegar a Londres era um pau, porque naquela época era ainda tudo com aquela neblina, né, aquela coisa toda. Chegamos, entramos. Pois é, mesmo se vocês pousavam lá tranquilamente. Sempre tranquilamente. Considerando que é um Constellation. Muitas vezes eu me via ali na porta do avião, mas olha, como é que eu fui parar na Panera? Eu acho que é interessante. Eu ia chegar nessa parte. Como é que eu fui parar lá? Eu, olhando o jornal, eu vi um anúncio desse tamanhozinho. Moças para viajar para o estrangeiro, falando inglês. Falei, é comigo mesmo, né? Fui dar numa agência de emprego. Entrei, cheguei lá, Avenida Rio Branco, não sei o quê, e fui lá. Aí passei por uma entrevista, eu não tinha ideia do que era. Eu fui entrevistada umas 2, 3 horas. Quando eu saí, eles me deram um envelope escrito Panera do Brasil. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Aí fui bater na Panera e aí começou todo aquele processo de triagem para contratar ou não. Era uma sabatina. Você fazia teste psicológico, você fazia teste de redação, você fazia um exame médico violentíssimo. Então, sabe, testes psicológicos, que naquela época era raro, né? Eu me lembro que tinha que fazer desenhos e estabelecer comparações. Eu nunca tinha feito nada daquilo. Depois nós fizemos o treino de marinharia. A gente ia de barquinho para o meio da Baía de Guanabara para fazer treinamento de salvamento, que também era um negócio assim. Você tinha que, sabe, tinha que ser macho. Naquela época não era que nem hoje, que nem tem um curso de comissário, né, que não se faz. Tinha. Naquela época você fazia na própria companhia, né? Se fazia lá e você, depois que você tinha voado uns tantos tempos, você era checado. Sim. E aí tinha uma tripulação, que era a tripulação de cheque, e que checava para ver se você sabia fazer as coisas todas da maneira como tinham que ser feitas. E era muito rígido assim para entrar naquela época, que eu lembro que para piloto tinha uma altura mínima, uma altura máxima. Para nós tinha. Tinha até o peso padrão. Você tinha que ser saudável de cabeça, de corpo, meio bonitinha, porque bicho feio naquela época não vingava muito, né? Verdade. Pessoal, é verdade. Outros anos, né? Estou falando de 63 anos atrás. Não, até porque era uma coisa assim, tinha muito pouco. Eu me lembro que eu não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu acho que na minha época, quando eu entrei, tinha 200 comissárias no mundo inteiro. Você pode imaginar, hoje tem quantas? Milhares e milhares e milhares. Sim, era um serviço bem raro, né? Era para você conseguir. E no Brasil, então, ainda mais, porque o Brasil não era um país de primeiro mundo, né? De repente, nós tínhamos uma companhia com um padrão de qualidade de primeira, gente, de primeira, sob todos os aspectos, competindo com as grandes companhias. A Lufthansa acho que nem existia ainda na época, ela voltou muito depois da guerra, mas enfim, tinha a British, tinha não sei o quê, tinha as americanas também, a American Airlines, a United. A própria Panam. A própria Panam. Que faliu. Eu estava nos Estados Unidos com 100 estudantes quando a Panam faliu e, puf, fechou tudo. Pois é, foi uma tristeza para a aviação, né? Não, mas mais triste foi a parada da Panera. Para nós brasileiros. A parada da Panera foi repentina, né? O pessoal que conhece um pouco a história de aviação sabe que foi meio que no escurinho da noite. Foi. Decidiram parar. Olha, meu coração doía.
Meu coração doía. Mas, como nós somos omissos, nós brasileiros, em relação a tanta coisa que acontece, também naquela época a gente foi omisso, porque a gente poderia ter reagido com mais... Pois é, a Pan era uma das melhores companhias na época do Brasil, né? Melhor do que a própria Varig. A Varig veio depois. Você lembra que era Varig vários absorveu, gaúchos enganando os... Lembra o slogan da Varig? Esse eu nunca vi. Vários alemães Varig, enganando os... não sei, mas era essa a coisa da época, porque havia uma rivalidade, né? Quando a Varig começou a aparecer, a rivalidade... Sim, a Pané na época era maior e a Varig comprou alguns aviões, começou a aparecer, né? E bom, mesmo com essa rigidez a senhora entrou, né? Tinha que saber inglês, logicamente, porque imagino que ia muita gente importante no voo. Muita, de fora até. Muita gente. De passageiro? Sim, de passageiro. Nossa primeira classe tinha muita gente que era importante. Na época, muito político, né? E artistas. Eu cheguei a voar com a mulher do presidente João Goulart. E, enfim, eu já não lembro mais, mas era assim, quer dizer, era gente, aquele Brian Suede, os políticos baianos, muito. Tinha atores famosos, cantores? Exatamente, o Charles Aznavour, eu me lembro, pequenininho desse tamanho, entrando no avião. E outra coisa importante, você recebia um briefing de quem eram os passageiros, o que eles faziam, qual era a profissão, para que você pudesse conversar sobre... mais naturalidade, exatamente, né? Não, e sabendo das coisas, né? Se o cara era um engenheiro, o presidente de uma grande construtora, você tinha que saber das coisas que ele estava fazendo, se era um cantor, você tinha que saber, enfim, você recebia dos 12 passageiros um briefing básico para que você pudesse conversar. E os serviços de bordo eram o mesmo para todo mundo? Tinha diferenças? Primeira classe... Era o espaço para a perna? Todo mundo pergunta isso, né? Olha, você sabe que não me lembro de que houvesse coisa para levantar a perna, não. Mas a louça, os cristais, as facas, os garfos, tudo de prata de lei, os copos de cristal, a gente botava a toalha em cima da toalha, toda bordada, rendada, né? E tinha todo aquele ritual de colocar o prato e os garfos e as facas e etc. Era muito chique. E o que vocês costumavam servir no voo, assim, normalmente? Porque nós lembramos muito daquelas mesas cheias de comida, assim. Não. E o passageiro poderia escolher, não era isso, não? Não. Nós tínhamos o menu, como vocês ofereceram ali. Tinha, eu acho que 3 ou 4 possibilidades. Eu estou falando de primeira classe, porque naSim, classe... é que nem na Panam, pessoal. Quem não conferiu o vídeo, clica aqui no cantinho. Mas não tem. O que tinha é que tinha, assim, entre a primeira classe e a classe turística, tinha um grande sofá, onde as pessoas podiam sentar, conversar, o pessoal de primeira classe, e aí você servia uísque, um aperitivo, uma coisinha... Uma espécie de bar, né? Era bar mesmo, era assim, bem... Como o voo era muito longo, acho que as pessoas aproveitavam esse tempo. Aproveitavam, Mas eu acho que as poltronas naquela época eram confortáveis, viu? Hoje não dá para... Não tem o padrão de comparação. Hoje... Eu preciso... A gente vê que todas as companhias utilizam aquele assento slim, com pouco espaço. Eu sei que hoje é um tormento. Eu sou useira e vezeira em utilizar a classe econômica. E eu continuo com a perna grande e, olha, eu vou te contar, voo internacional mata a gente. O espaço está cada vez... Muito... Rio-Miami, não, São Paulo-Miami são 7 horas. Sim. Você mal consegue respirar. Esses voos internos, então, você está... Geralmente eu sento com um homem do meu lado que tem a perna maior, eu fico coitadinho dele, puxa vida. E agora que você não pode nem se mexer no avião, né? Não pode nem olhar para o lado para não respirar. A senhora lembra como era a divisão do avião, assim? A primeira classe ficava do mesmo jeito que é hoje, no início? Não. Ficava exatamente no final. Exatamente no final. A gente entrava, para frente era econômica e para trás era... Por exemplo, a Panam dos Estados Unidos tinha o Boeing 377, não era nem a linha 7 né, da Boeing, né, de jatos, era o 377, que também era
era avião a hélice. E ele tinha 2 andares, basicamente. Um lounge embaixo, Eu me com os lembro. passageiros da primeira classe. Em cima, tinha um lugar assim para os passageiros. E depois eles transformaram aquilo em poltrona também. Você podia, acho que durou pouco o bar, porque eu me lembro do avião. É que o Constellation tinha uma escada no meio, né? Não lembro disso. Pode ser que tivesse, mas não. Sim, ele tinha meio que um ressalto ali na área da asa. Eu e acho você caía que outra área do não é avião. escada, não sei, mas tinha uma elevação. Tinha o tapete, né? Então, eu não me lembro de escadinha, não me lembro. Falando em tapete, tinha um tapete para o embarque também? Naquela época? Não. Isso é coisa do comandante Rolim. O Rolim ele que padronizou isso. Exatamente. Mas era muito legal, viu? Eu, quando de manhã você embarcava, o cara estava lá às 6 horas da manhã. Bonito, bonito. Quase com uma panela. Só que sem tapete. E sem o comandante. Mas era muito bom. É tempo de ouro, né? Bem Não, diferente. olha, eu vou dizer para você, para mim foi um sonho, foi tão lindo. E a possibilidade de conhecer o mundo, né? E como as estadas nas escalas era maior, porque com 4 aviões, você imagina, você chegava em Lisboa até chegar o outro avião, era não sei quanto tempo, né? E depois ia até o fim da linha. Porque Vocês ficavam muitos dias em Lisboa? Ah, em Lisboa a gente ficava bastante tempo, porque um fim de linha era Beirute. Isso. Outro fim de linha era Frankfurt. Outro fim de linha era Londres. Outro fim de linha era Düsseldorf. E aí você saía de Lisboa e fazia até o fim da linha, dependendo da tua escala, você ia ou para um ou para outro, e aí lá você ficava também até chegar o outro avião para... Você não ia e voltava na mesma hora, não dava. Mas, por exemplo, naquela época já era tranquilo ficar em Beirute, no Líbano, nesses lugares? Olha, eu aproveitei muito o Líbano naquela época, era o máximo, gente. E a gente brasileiro era muito bem-vindo lá, porque a metade da população do Líbano tinha parentes no Brasil. Então, você chegando lá, sendo brasileiro, você era recebido de braços abertos e não tinha. Era lindo, gente, era lindo. Era a Suíça do Oriente. Não tinha nada. Hoje em dia seria Dubai, né? Por exemplo. Mudou um pouquinho. Só que eu fui a Dubai também. Só que tecnologia, né, riqueza, não era tanto. Era uma coisa maravilhosa, mas dentro daquele padrão naquela época. Pela receptividade também do país, imagino que Lisboa também, pela história que tem com o Brasil, eles também são bem receptivos com os brasileiros. Não, Lisboa, então, era um sonho que a gente ficava mais, né? O que a menina precisa, o que a menina quer, o que posso fazer pela menina. Era ainda a época do Salazar, pode imaginar, né? Sim. Em que as coisas eram assim. Tocadas a meio a punho de ferro ali. O hotel que a gente ficava era um hotel Eduardo VII. Ele depois foi ocupado pelos retirados, né? O pessoal que veio da África e que foi quando houve a guerra, eles ficaram lá, transformaram o hotel em hospedaria. Mas olha, gente, eu só posso dizer que foi um sonho. Eu tive uma vida depois de muito trabalho, fundei uma escola, essa escola se tornou muito grande em São Paulo, e chama Puridomos, e eu fiquei 35 anos à frente dessa escola, mas os tempos dourados foram aqueles, não tenha dúvida. Não tem como voltar, né? Não tem. A senhora teria continuado ou a senhora saiu em definitivo Eu época? saí porque eu queria casar, né? Eu fiquei enganando o namorado bastante tempo. Só mais uma, e nesse mais uma. Fiz todos os outros. Também devia ser bom, né? Visitar Lisboa, não, mas visitar olha, Londres. gente, não, era muito bom. Naquela época do Beatles ainda, Londres. Olha... Uma capital artística, né? Não, era uma assim. coisa, sabe? E eu não tinha outro referencial. Eu nunca tinha saído do Brasil, né? Então, aquilo tudo foi uma abertura de mundo para mim, uma coisa maravilhosa. Bom, olha, os CBs eram outra coisa, né? Eu cheguei até... Olha, louça voando pelo corredor, maçã. Não, olha... Nossa. Não, mas o negócio pulava de você parar no teto. Era uma coisa de louco. Eu ria porque eu achava que eu ia morrer.
Nossa! Vocês já pegaram um CB de verdade? Entraram dentro dele? Vocês já Atualmente é bem difícil, porque como os aviões têm radares, os comandantes até evitam. Eles veem o CB e eles evitam. O pessoal fala que geralmente dá para sentir ali na linha do Equador, que sempre você passa por alguma turbulência e na ali. Santa Catarina também, né? Ali embaixo. No verão ali é bem... Não, bem não, complicado. mas olha, é uma coisa de maluco. O negócio pula que... E na época não tinha aviso de atacintos? Tinha. Tinha? Mas vocês não sabiam com antecedência, Não, né? com antecedência CB. não, mas era para o pessoal ficar de cinto. Pelo menos é o que eu me lembro. Eu sei que tinha um cinto, porque muitas vezes eu tinha que acudir os passageiros, porque tinha gente que desmaiava. Nossa Senhora, você tinha que acudir, vomitava. Vomitar, então... Já teve alguém que se feriu assim seriamente no avião? Não, ferir, não. Por causa de turbulência? Não, de machucar não, mas era bravo, viu? Era bravo. Só vivendo. A senhora falou que os tempos, né? Aquela época, o luxo todo o cuidado que se tinha com o passageiro naquela época era único. Fazer o passageiro ter um evento exclusivo no ar. Hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa que avançou, os aviões, tudo, os serviços de primeira linha, igual a gente tem hoje com a Emirates, com a primeira classe, etc. A senhora acha que se assemelha um pouco ou são duas coisas com caminhos totalmente distintos? Não, olha, eu também já viajei pela Emirates, mas na classe turística, ou vamos dizer, econômica. Hoje em dia. O serviço realmente é maravilhoso e as coisas que a gente sabe que tem para a classe executiva e para a primeira classe, tem chuveiro, isso não existia. Cama, né? Cama. A Paner tinha cama. Viu? Tinha cama? Tinha. Uma parte boa. Por isso que a Paner Ela era uma das mais confortáveis, ela descia, né? mas você não tinha ninguém, você podia descansar ali, mas tinham 4 camas que desciam do teto, se você quisesse. Em 24 horas de voo, como é que vocês descansavam? Não descansava. Ia tripulação Descansava dupla. direto? Não, ia direto. Voava com tripulação dupla, você tinha uma cabininha que você podia deitar umas horas. Ah, tá, porque hoje em dia o tripulante tem seu descanso, né? Não Pode ultrapassar tinha. 13 horas, Tinha, tem toda a regulamentação. Não, mas não tinha tanta. Começou a regulamentação ali, porque a gente penava Não bem, dá né? para tocar um voo de 24 horas com Não, um prato voando mas para aqui quando e para lá eu digo direto, 24 né? horas, não é no ar. Era 24 horas de casa a casa. Na hora que me pegavam em casa e na hora que eu descia do avião, eram 24 horas. Mesmo assim, é 24 horas trabalhando, imagina, né? 24 Desembarque, horas, passageiro, embarca. Aí chegava na Paner, se apresentava para o comandante, aí você ia para ver, contar os travesseiros, ver se estava tudo em ordem, se a galinha estava bem montada, se a bebida estava toda ali, enfim, olha... Padrãozinho, né? Não, maravilha, maravilha. E eu acho que hoje, talvez a Emirates seja a comparação com a Paner daquela época, mas claro que com muito mais possibilidade. Não, Hoje em dia tem chuveiro no avião, né? Como é que é? Hoje em dia tem chuveiro no avião, Tem, né? tem chuveiro, tem cama, tem lugar de cama, mas aí a cama nossa era dentro da cabine, lá não, Sim. eles têm a cama. Eu não fui até aquele lugar, mas eu sabia que tinha, até porque uma amiga minha no voo passou mal. Olha, eu fiquei impressionada, a comissária ficou o tempo inteiro com essa minha amiga desmaiando, com falta de ar, e com o médico orientando tudo que ela tinha que fazer. Então, nota 1000. A senhora chegou a voar algum outro avião além do Constellation naquela época? Naquela época, eu cheguei a fazer um voozinho, como é que ele chamava aquele avião que parava no Rio, lá de Manaus? Eu vou pedir para o nosso editor colocar aí, porque os hidroaviões... Mas foi só de teste no início ou faltou só uma tripulação e a vez senhora entrou? para experimentar, né? Mas Sim. ele fazia de Manaus, ele ia, mas eu já não me lembro mais, porque faz tanto tempo e foi uma vez só. Pois até a minha memória falhou um pouco também, porque mas tinha, hidroavião é pouco utilizado hoje em dia em transporte passageiro. Eram da Paner. Eram da Paner. Naquela época não tinha infraestrutura, era mais comum, né, ter hidroaviões que pousavam na água. Hoje em dia a gente já... Como não é que vê mais chamava tanto. aqueles aviões, gente? Eu não me lembro. Mas Poxa, é isso, gente. Eu não isso. sei, vocês querem mais alguma coisa a não ser uma paixão enorme que eu tenho por aquele período, uma lembrança
querida de todos aqueles homens e mulheres que dividiram o perigo comigo, porque, gente, eu ficava... Boa noite, o que eu estou fazendo aqui? Boa noite. Eu acho que era melhor eu fugir, eu estou com vontade de fugir. Boa noite. Quando dava turbulência, então... Não, isso na subida dos passageiros. Subiam e você ficava ali, né? Cumprimentando. Cada um que chegava. Eu ficava assim, em pé. Boa noite. Quando ia para o Chile, então, era um sorriso total. Boa noite. Eu tenho vontade de fugir. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é a comissária Beth falando em nome da Panair do Brasil. Esse é o voo 504 com destino a Lisboa. O nosso Constellation, PP-PDF. Tinha PP-PDF. Eles tinham um número. Gostei da matrícula. O nosso tempo de voo é 15 horas e 60 minutos. Ai, meu Deus do céu. Era o speech. Sim. Tinha que fazer o speech. Vocês faziam naquela época, o piloto também devia fazer um, né? Você sabe que eu não me lembro se o piloto... Acho que ele falava também, eu não me lembro. Eu sei que hoje fala. Sim. E é muito gostoso quando ele fala, mas eu acho que sim, eu não me lembro, não. Tripulação de quantas pessoas naquela época? A tripulação? Um voo internacional, assim. Bom, tinha o Sim, rádio, a senhora disse que operador... era dupla, né? Quando era duplo, era tudo dobrado. Sim. Então, tinha um rádio operador, tinha o comandante 4 estrelas, tinha o comandante 3 estrelas, tinha o copiloto que ficava no meio, tinha o engenheiro de bordo, tinha o navegador. Galera... E tinha 4 comissários. 2 para primeira classe e 2 para classe turística. Você contou? Eu não contei. Mas era isso. Deu umas 10, 11 pessoas. Deu umas 10, 11 pessoas. Se fosse tripulação Mas hoje dupla, hoje também tem muita gente no avião, eu acho. Ainda tem muita gente. Porque hoje eles não servem mais nada, né? Sim. Mas é para emergência, que os comissários estão lá mais para garantir a segurança. Segurança, né? Emergência e essa coisa toda. Porque são, por exemplo, um avião que tem 4 portas de cada lado, ou janela de emergência, tem que ter 4 comissários, né? Então fica... Para um caso tem 4 de cada lado. Você sabe que eu não sei utiliza quantas... metade, eles utilizam os 4. Eu acho que nós só tínhamos uma porta. Eu não sei. Porta. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, que eu já vi eu vi recentemente, inclusive, na Azul, pessoal, um treinamento de comissários lá, eles ficam bloqueando o passageiro vir direto para a porta. Ele não ir, por exemplo, o passageiro está no meio do avião, ele ir para a porta da frente, que não tem nada a ver. Ele já despacha ele na asa. Você lembra o único passageiro que sobreviveu ao acidente de Orly? Ele desobedeceu o comissário e correu para a cabine de piloto. Ele conseguiu se salvar. Outro dia eu li a história dele. Ele contando. Você tem até um livro, né? Tem um livro, exatamente. Tem um livro que ele conta a história desse acidente e os problemas que causaram o acidente. Ali eu perdi amigos, perdi não perdi, sobreviveu um pai de aluno daquela época, mas ele nunca mais conseguiu voar. Ele ficou tão traumatizado, acabou sendo atropelado na Rio Santos, morreu atropelado. Né? Enfim, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, estou muito feliz de poder falar dessa época, porque nunca mais eu falei dessa época, nunca mais. Pois é. Recordar é viver, gente. As histórias de uma época que hoje em dia essas histórias estão se perdendo. O mundo é muito diferente hoje. E eu não quero dizer que seja pior ou melhor, mas o mundo naquela época era mais simples. Às vezes eu fico pensando, para ligar do Rio para São Paulo, você tinha que marcar na telefônica, e aí você não conseguia. Era uma coisa, né, comunicação, código Morse, tudo. Então, muito obrigado, pessoal. Se inscrevam no canal. E até mais.